Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Boa tarde, o programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, com transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, quarta-feira, até 13h. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Até aqui você teve o Lucas Neto apresentando o programa Hora do Esporte pela Rádio 365, mas agora é hora do programa Gente que Fala, e às quartas-feiras por aqui, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Eu sou Mauro Frismo, 12:01, vamos apresentar os especialistas de hoje para análise e debate dos temas aqui propostos. Dr. Flávio Fidêncio de Lima, cirurgião bucomaxilofacial, diretor clínico da Encore Clinic. Tudo bem, doutor Flávio? Bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde a todos aí do programa Gente que Fala, da Rádio 365. Boa tarde, Mauro, Adriana, meus colegas aqui de hoje de debate, Thaís e o Davidson. Prazer estar com vocês aqui essa tarde. Obrigado pela presença. Também Adriana Severini, psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. Tudo bem? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, meus colegas, Flávio, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre vários temas super importantes. Vamos a eles já, seguindo aqui com a apresentação da Thaís Domingues, doutora Thaís Domingues, ginecologista, especialista em reprodução assistida. Ela é coordenadora da unidade Santa Joana e sócia-diretora do grupo Huntington Medicina Reprodutiva. Tudo bem, doutora Thaís? Bem-vinda, boa tarde. Tudo ótimo, Mauro. Obrigada pelo convite, oportunidade. Boa tarde para todos vocês, todos os colegas daqui, toda a audiência. É extremamente importante cada vez mais esses temas relevantes serem discutidos. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E também com a gente o Davidson Pedrosa. Ele é empreendedor, investidor, mentor, autor e palestrante. Davidson, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Acho que nós temos temas fantásticos para serem discutidos hoje. E talvez, principalmente na relevância dos temas de saúde mental, inteligência emocional, que vai caber muito bem nesse programa de hoje. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Então vamos aos temas, 12:03 agora. Chega ao fim hoje, após 5 anos de vigência, a portaria do Ministério da Educação que suspendia a abertura de novos cursos de medicina no país. A norma foi editada no governo Michel Temer, com o apoio de entidades médicas, para frear o aumento indiscriminado de escolas médicas sem a qualidade adequada. Na prática, porém, milhares de vagas foram criadas nesse período por meio de ações judiciais. E o MEC acumula hoje 225 processos para a abertura de novos cursos, o que traria um incremento de 20 mil vagas nas quase 42 mil já existentes. Doutor Flávio, eu começo a respeito com você esse tema. Bom, uma coisa foi, durante esse período, essa suspensão com o propósito, como eu destaquei aqui na nossa nota, de frear o aumento indiscriminado de escolas médicas sem qualidade adequada. Ou seja, esse freio já não tem mais a partir de hoje. O que a gente precisa entender é o que foi feito nesse período, aí, ao longo de 5 anos, para que a partir de agora, com as vagas, né, podendo ser criadas, digamos assim, que elas venham com a qualidade adequada que todos esperam, né? Sua avaliação. Com certeza, Mauro. Eu acho que todos os colegas aqui, todos os ouvintes devem concordar com a gente. Basicamente, é super importante, né? A gente dar saúde a todos. O Brasil é um país muito grande e eu acho que nada melhor do que a gente ter pessoas, né, profissionais qualificados aqui, formados no nosso país. Mas, em contrapartida, eu acho que é importante também a gente ter, né, esse crivo, né, de quanto os cursos vão abrir. Na área da saúde, né, na época da pandemia, agora acho que bastante entidades, né, acabaram dando suas opiniões por conta da democratização do ensino. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, eu acho, porque toda a área médica, eu acho que tem que ter um preparo, tem que ter
né, um lugar adequado para se ter esse estudo. E eu sou a favor, né, que se crie vagas, mas que se crie também, sei lá, provas aí de qualidade para a gente saber se quem está no mercado aí são profissionais que realmente são capacitados para atender aí o público. Outra visão médica por aqui, doutora Thaís, portanto, chega ao fim aí o veto de 5 anos a esses cursos de medicina, o veto que termina hoje. Enfim, o mesmo questionamento. O que será que foi feito ao longo desses 5 anos para que, a partir de hoje, de fato, as coisas melhorassem aí, que a gente tenha as vagas aí em crescimento? Sempre é muito importante aumentar a quantidade de profissionais, mas que todo mundo passe pelas melhores cadeiras do aprendizado. Mauro, eu acho super importante isso. Eu gostaria de ter essa resposta das entidades aí responsáveis para saber o que realmente foi feito, né? Quais foram os critérios exigidos e se eles realmente foram seguidos. Porque, como o Flávio falou, é importante ter um número maior de vagas, com certeza. Nós temos um país continental, muito populoso, que precisa, principalmente nas áreas mais remotas, de uma assistência mais adequada à saúde. Mas eu queria trazer um ponto aqui, acho que não é só a falta de profissional, é a falta de condições adequadas para que esses profissionais atuem. Então, nessas áreas mais remotas, muitas vezes falta luva cirúrgica, né? Então, não adianta ser bem informado ou não, ele não tem o mínimo de pré-requisito para atuar. Então, mesmo essa ação do Mais Médicos, né, de trazer médicos de fora, eu acho que a gente tem uma população aqui que pode suprir a nossa demanda para fazer assistência aos mais desassistidos, né? Mas a população como um todo. E não existe um processo de revalidação adequada, né? Isso eu estava tentando se tirar um pouquinho do foco. Então, é um ponto importante, tanto para essa ação do Mais Médicos, quanto para a abertura de novas faculdades. A gente precisa aumentar o número de profissionais, mas só que eles têm que ser bem qualificados e precisam de uma infraestrutura muito adequada para atuar, senão não vale de nada ter novos cursos e mais profissionais. Sim, mais profissionais, melhores condições de trabalho, como você destacou, e também o fato da medicina evoluir a passos tão largos por conta da tecnologia, por conta de toda a automatização, né, que a gente verifica aí ao longo dos anos, e que não necessariamente isso os cursos estejam na mesma velocidade desse crescimento, dessa evolução. Ou seja, acho que a academia muitas vezes fica um pouco para trás, né? Tem uma demora para acompanhar esse passo, e aí isso acaba comprometendo também a formação dos profissionais. Então a academia também tem que olhar para essa evolução, né, para correr atrás o mais rápido possível e oferecer o melhor profissional que vai buscar medicina. Sua avaliação. É isso, perfeito. A gente precisa acompanhar a evolução médica, com certeza, mas grande parte da população também consegue ser bem assistida no que a gente chama de assistência primária à saúde, né? Mas para fazer uma boa assistência primária à saúde, o profissional precisa ser bem qualificado, então preciso de um bom curso de medicina, não adianta eu só abrir vários. Por quê? Aí ele vai direcionar os pacientes que realmente precisam de toda essa evolução que você comentou. Então, a graduação, né, de medicina também precisa entender essa evolução para saber direcionar quais exames solicitar, qual tratamento mais específico, né? Eu não preciso de ressonância magnética para todo mundo, mas de repente uma coleta de Papa Nicolau que eu consigo fazer com pouquíssimo recurso, né, por todo o Brasil, isso pode ser feito. E eu preciso saber direcionar quem vai precisar de uma cirurgia robótica, né? Não é todo mundo que precisa de uma cirurgia robótica, mas o curso ele precisa oferecer esse ensinamento e essas indicações adequadas. Então, com certeza, o que você falou tem toda a validade. Adriana, seu olhar sobre esse tema, sim, pode seguir. Eu ia falar, eu vejo por um outro viés também da saúde, assim, a saúde mental para os médicos, porque a gente vê principalmente os médicos que trabalham para a área pública, eles fazendo plantões de 24 horas, alguns de 32 horas, então
vários deles estão com vários problemas mentais, de estresse, burnout, depressão, que não foi só acarretar, só assim, piorou muito com a Covid, mas que eles já vinham trazendo. Portanto, o burnout começou com a classe médica pelo excesso de trabalho, e eles tomam com esses plantões de 24 horas, 36 horas, como uma coisa normal. Porque quando a gente fala para um profissional de outra classe social, de outra classe média, de outra classe trabalhadora, nossa, como alguém trabalha 24 horas, 12 horas todos os dias direto, todo mundo, nossa, que absurdo. Mas para os médicos, eles falam, não, esse plantão de hoje é um plantão tranquilo, vai ser só de 12 horas. Então, o plantão de 24 horas é alguma coisa corriqueira e que realmente afeta muito a saúde mental. E eles têm uma cobrança muito forte, eles têm a cobrança da população que está ali esperando ser atendido há muito tempo, que tem uma fila enorme, e ele tem a cobrança do outro lado dos hospitais, que ele atenda aquela população num tempo muito pequeno. Então, eu tenho relato de médicos que são meus pacientes, que eles têm, 4 minutos para atender um paciente, porque senão ele é cobrado pelo sistema de saúde, e aí, se ele atende em 4 minutos, ele é cobrado pelo paciente que passou ali 3 horas esperando para ser atendido. Então, ele sofre uma pressão muito grande. Então, precisa, além dessa qualificação nas universidades, certificar que é uma qualificação boa, ele precisa também ter todo esse acolhimento na hora que ele vai para o sistema público de saúde. Então, de entender que 4 minutos, 5 minutos, não é um tempo hábil para ele poder fazer um atendimento adequado para uma pessoa. Então, ele é pressionado por todos os lados. Muitas vezes a gente se pergunta, né, quando a gente vai ao médico, principalmente no pronto atendimento, e você vê ali aquela carga extenuante daquele plantonista que está ali, eu me pergunto, mas quem é que cuida deste médico, né? Quem é o médico deste médico, né? Você tem atendido médicos, enfim, como é que está a saúde mental do profissional? Ele está extremamente extenuado, ele está estressado, muitos médicos estão em depressão justamente por isso, porque essa falta de cuidado, de precisar fazer uma carga horária excessiva, eu acho que faltam profissionais ainda no mercado para atender essa área de pronto-socorro público, mesmo os pronto-socorros particulares, que fogem dos hospitais mais elitizados. Então, você pega hospitais particulares, mas que não são tão elitizados, porque as pessoas acabam não querendo trabalhar nesses hospitais pelo salário que eles recebem, e aí acabam precisando fazer muitas horas de trabalho e são muito requisitados. Então, acabam fazendo 36 horas de plantão, que é muita coisa. Mesmo num pronto-socorro, é muita coisa. Então, eles estão muito cansados. Então, você vê um estresse. Sim. A gente está com um problema no seu áudio. Adriana, deixa eu seguir aqui com o Davidson. Davidson, você está na escuta. Sua avaliação sobre esse nosso tema, veto de 5 anos a novos cursos de medicina, terminando hoje. Sua expectativa, seu olhar sobre o tema. Na realidade, é um tema até preocupante, porque no meio disso tudo, né, precisa trabalhar uma cultura organizacional muito forte, né, e talvez seja o grande problema hoje para controlar todas essas questões, né? Então, e a gente percebe o tanto que a gente tem disparidade para esses temas, né? Remuneração, oportunidade de crescimento. Então, são temas que precisam realmente ser discutidos para poder ter avanço nesses temas. Deixa eu voltar para a Adriana, que a conexão dela, acho que agora travou. Está ouvindo a gente, Adriana? Até para concluir esse tema, a gente passar para o próximo. O que a gente não quer, por exemplo, é consultar um cardiologista e ver que ele não está bem, e ele te falar assim, olha, não fuma, não beba, perca peso, e ele está nessa condição, né? Por conta justamente de todo esse acúmulo de estresse e a saúde mental que não vai bem, né? Só para a sua conclusão, para a gente partir para o próximo tema. Então, é isso mesmo, é a gente poder dar essa oportunidade para que ele tenha uma boa remuneração, ter toda uma estrutura, como o nosso colega estava falando, que é maior que a estrutura da empresa, que possa propiciar uma boa remuneração para que ele possa se cuidar e ele ser o exemplo daquilo que ele está falando para o próprio paciente dele.
Sim. 12h15, pessoal, programa Gente que Fala no ar, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, aqui pela Rádio 365, também com transmissão pela Altivia, TV da internet e pelas redes sociais. Doutor Flávio, a cirurgia ortognática, procurada por motivos ligados à saúde ou por motivos estéticos também, evoluiu muito nos últimos anos, tornando-se minimamente invasiva e facilitando muito o seu pós-operatório. A cirurgia promove o avanço maxilomandibular, o que ajuda a alargar a área superior do trato respiratório, além de alongar a musculatura e os tendões dessa região. O resultado, além do estético, melhora a mastigação e a respiração, combatendo a apneia, o ronco, a insônia e o cansaço constante. Qual que é a prevalência desse problema no Brasil, este problema do avanço maxilomandibular e a ponto da necessidade desta cirurgia, com esse nome difícil de falar, ortognático? Difícil, especialidade difícil de falar, cirurgia difícil de falar, mas o pós-operatório hoje fácil de se passar. De novo, aí, muito obrigado pela oportunidade, né, o convite aí de falar um pouco mais sobre o tema. Basicamente, cirurgia ortognática, como a Adriana estava falando aí, acaba contemplando vários meios, inclusive o meio, né, psiquiátrico, psicológico do paciente. Basicamente, o Brasil, um país que se tem muita imigração de várias pessoas aí do mundo, né, então a gente tem uma diversidade cultural muito grande aqui no país, e o problema se tem muito, né? Falando de uma forma mais informal para todos os telespectadores aí meio que conseguirem, os nossos ouvintes aí entender, cirurgia ortognática é indicado, né? Principalmente para aqueles casos que o paciente tem um pouco do queixo para frente ou o queixo um pouco mais para trás. Brasil, como a gente tem essa diversidade genética muito grande, né? Sei lá, o pai é italiano, a mãe é descendente de, sei lá, de japonês. Então, a gente acaba tendo uma bagunça toda aí nessa parte também do desenvolvimento facial. Muito era indicado antes, né, a cirurgia para corrigir esses problemas de mordida, de má oclusão. E aí, quando não se falava muito em estética, também não se pensava muito no pós-operatório, em técnicas menores, né, em tecnologia. Hoje a gente consegue fazer uma cirurgia ortognática, né, para corrigir todo esse problema de oclusão dos nossos pacientes. A parte de respiração também acaba sendo muito importante, cada vez mais aí a gente acaba sendo um dos profissionais responsáveis para tratar esse problema do sono do paciente, porque aquele paciente que respira mal, ele vai dormir pior, ele já às vezes fez uma cirurgia de septo, ele já fez às vezes uma cirurgia ali para corrigir alguma coisa, ele já passou no endócrino para perder peso, ele já passou com a Adriana lá para melhorar a qualidade de vida dele, diminuir estresse e dormir melhor, mas mesmo assim, às vezes acaba tendo esse tipo de problema, então a gente pode sim fazer esse avanço, né, do maxilar, esse avanço maxilomandibular aí para a gente conseguir melhorar a parte do sono desse paciente, a parte respiratória dos nossos pacientes. Era uma cirurgia para, né, quem conhecia antigamente, o próprio dentista, o ortodontista, alguém que indicava essa cirurgia para a gente, acabava sempre falando, o teu caso tem indicação de fazer, mas é uma cirurgia, né, muito perigosa, muito, né, invasiva. E hoje a gente sabe que não, né, com o advento de novas tecnologias, né, de planejamento virtual que a gente acaba fazendo, a gente consegue operar. Tem uma cirurgia agora 2h da tarde, eu consigo liberar esse paciente amanhã, né, para ter alta, e basicamente, sei lá, em 7, 10 dias ele já está voltando com a dieta dele um pouco menos pastosa. E aí, né, claro, assim, amanhã, o paciente que eu estou operando hoje à tarde, vou operar um paciente hoje à tarde, agora às 2h, amanhã já está respirando melhor, já está conseguindo aí se alimentar de uma forma um pouco mais diferente agora no começo, né, um pouco mais criteriosa, mais cremoso, né, alimentação cremosa e líquida, mas a especialidade é muito boa, né, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. Quais são os critérios usados para definição, para indicação ali mesmo da cirurgia? É mais aquele ligado à saúde, a pessoa que tem problemas como a apneia, que é um risco iminente de morte, né? A apneia, o ronco, enfim. Ou mais a questão estética, a pessoa que, justamente, você estava explicando, tem o queixo mais avançado ou mais retraído e quer fazer a correção, quer dar uma simetria melhor para isso? A gente vive hoje num mundo, né, que acaba sendo bastante superficial, por conta de rede social, de várias coisas, então muita gente busca a gente por conta, né? Muitos pacientes buscam a gente
por conta das queixas estéticas, né, que eles acabam tendo. Então o queixo mais para frente, aquela história do bullying, né, que às vezes sofreu a vida inteira, ou o queixo mais para trás. Mas todas as operadoras de saúde, né, tem que autorizar o procedimento, tem que, né, acaba entrando no hall da ANS, a cirurgia ortognática, por conta dos problemas funcionais serem mais importantes do que a parte estética. Não é que a gente está falando que a gente faz só a cirurgia para corrigir as queixas funcionais dos nossos pacientes, né, que a gente trabalha com o rosto. Então, hoje, além de eu melhorar a parte de mastigação desse paciente, além de eu melhorar a parte respiratória desse paciente, né, de respiração nasal desse paciente, eu tenho também que contribuir com a parte estética, mas são pilares, né, que a gente acaba dizendo. A parte funcional de fonação, de mastigação, acaba sendo a primeira parte ali do nosso pilar, a parte respiratória também, e aí a estética acaba sendo um super ganho. Mesmo hoje, muitos pacientes buscando a gente por conta dessa parte estética. Geralmente, a pessoa que tem problemas relacionados ao sono, por conta dessa disfunção, acho que a gente pode dizer dessa forma, dessa disfunção, acabam procurando primeiramente o otorrino, para tentar ver se ele tem ali as possíveis soluções para o problema. O otorrino está preparado, ele conhece essa área para falar, olha, a gente vai ter que fazer um trabalho interdisciplinar aqui, vou te ajudar, mas a gente vai ter que fazer a cirurgia, e o outro profissional, vamos atuar junto. Como é que está essa combinação profissional para chegar aos resultados bons? Nessa parte da apneia, graças a Deus, existe a otorrinolaringologia, porque são basicamente esses profissionais que acabam indicando mesmo os casos para a gente. Então, antes do paciente vir para uma cirurgia ortognática, né, vai ter que fazer um avanço da maxila, da mandíbula, esse paciente ele já passou por várias pessoas, né? Muitas vezes começa com a parte do endócrino, às vezes para perda de peso, depois vai para o psicólogo para, né, ajudar nessa parte de distúrbio de sono, de distúrbio alimentar. Depois disso, o paciente descobre que ele não está respirando tão bem pelo nariz, né, que está roncando mais. Então, se faz ali alguns exames, né, para ver como está a qualidade. Muitos desses pacientes já fizeram algum tipo de procedimento antes de chegar na cirurgia ortognática. E hoje, graças às mídias sociais, graças ao aumento de cada vez mais os casos, né, a gente consegue divulgar mais, o otorrino acaba mandando 90% dos casos de apneia aí para a gente. E a gente também acaba mandando para os otorrinos, aí, casos às vezes que vem do ortodontista, né, do dentista do aparelho, também a gente acaba devolvendo aí para mim. Eu costumo dizer que o paciente nunca é nosso, né? Eu acho que a gente está aqui com várias especialidades, o paciente é do mundo, né? Então, a gente tem que criar isso, né? Essa ideia da equipe multiprofissional para a gente conseguir atender o paciente como um todo, né? O rosto está no corpo, a saúde mental está também, então é tudo muito interligado, né? A parte ginecológica, tem paciente que a gente já teve paciente com infecção de urina, tá? Isso que a gente deixou de operar, mas é uma cirurgia que na boca, uma cirurgia que é porque, né? Procura ginecologista, tudo certinho, porque a gente atende o paciente como um todo. Isso é muito importante. Esse recado a gente dá para os nossos ouvintes aí. O paciente não é só seu, doutor Flávio, o paciente também é da Adriana, antes, né? Aqueles que se queixam, não é, Adriana? Que se queixam, por exemplo, da própria aparência e acabam, enfim, tendo problemas com bullying, como destacou o doutor Flávio, e também o próprio trabalho posterior, né? Nessa interdisciplinaridade da recuperação da cirurgia, não é, Adriana? Isso, porque assim, ela vai mudar, ela vai precisar se reconhecer como porque o rosto é a primeira coisa que a gente vê, né? Então a gente vai precisar se reconhecer com esse novo rosto, porque vai mudar. Se você tem o queixo um pouquinho para trás, o ceraprognato mais para frente, então como que você se vê agora com esse rosto novo, diferente, e você passa por todo esse processo de você se assumir com esse rosto novo, que você vai, às vezes, mesmo que você goste, você estranha um pouquinho, as outras pessoas também estranham, e é legal esse processo. E muitas vezes as pessoas começam me procurando, até eu encaminho também, eu falo, olha, vale a pena você buscar um ortomaxilo, porque esse é um bucomaxilo, porque assim, aquela vem, eu não estou dormindo, eu acho que eu estou com ansiedade, e aí você vai tendo diagnóstico que ela não está dormindo, porque ela dorme mal, porque eu falo, você não está roncando? O que você acha de você procurar
um neuro para, de repente, você fazer uma polissonografia, que talvez você não esteja dormindo, não por ansiedade, porque você começa a perceber que não é ansiedade, é alguma coisa física. E a gente tem que ter esse perfil, essa sensibilidade, a hora que você está fazendo o diagnóstico, a anamnese desse paciente, para perceber se é alguma coisa psicológica ou se é física mesmo, porque se for física, ela precisa fazer, ela faz uma polissonografia, porque ali ela percebe que ela está tendo problema de sono físico, não é porque ela está ansiosa e não está dormindo, ela acorda porque ela não consegue respirar. E aí ela precisa fazer o tratamento físico e depois ela faz durante e pós a cirurgia esse acompanhamento para ela acostumar com ela e também para acostumar com a autoestima, porque isso mexe muito com a autoestima no sentido positivo, que ela começa a se sentir bem, ela começa a se sentir bonita, bonito, porque alguém que sofreu bullying, infelizmente sofre bullying por ser diferente e de repente ela deixa de sofrer bullying e passa a ser uma pessoa bonita. Só que às vezes aquele que sofreu bullying agora está bonito dentro dos padrões que a gente tem da sociedade. Ela passa a ser uma pessoa que causa bullying. Então você tem que encaixar bonitinho para ela não ser uma pessoa que faz o bullying agora. Doutora Thaís, como é que esse assunto, esse tema se encontra com a sua área? Eu ia até para complementar, né, o que os dois falaram, como é extremamente importante essa equipe multidisciplinar, porque eu atendo infertilidade, e eu já tive muitos homens que apresentaram alteração seminal importante por não ter um sono adequado, né, então fizeram correção ou tratando apneia, com CPAP, aparelho, enfim, ou fazendo cirurgia. Então, é muito importante entender que não é só o ponto ali, eu tenho uma alteração seminal, vou fazer uma fertilização in vitro. Não, se é uma paciente, um casal jovem, que tem uma boa chance de engravidar natural, vamos rever um pouquinho tudo isso, né? Então, vamos corrigir a parte do sono, dali 3, 6 meses ele consegue readequar a produção seminal e, de repente, engravidar natural. Então, é muito, muito importante mesmo isso que o Flávio falou, a paciente não é nossa, né? A paciente, o paciente, né, o casal, enfim, é o foco, mas que tem várias abordagens que podem caber para tratar aquele casal, aquele paciente. Então, é muito importante. 12h27, você está na Rádio 365, acompanhando o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. São os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Transmissão também pela OTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Adriana, vamos falar de um outro tema aqui no Gente que Fala. Muitas pessoas têm a tendência de acreditar que só mais um pouco não vai fazer mal a ninguém. Só que não percebem que isso pode fazê-las ultrapassar uma fronteira que talvez não tenha volta. É a árdua tarefa de impor limites, né? É claro que cada um tem sua própria consciência e seus próprios limites, mas para cada pessoa há uma gama imensa de fatores que devem determinar o momento de dizer agora chega. Então, como identificar essa fronteira antes que seja tarde demais, ou seja, antes deste ponto passou do limite, Adriana? Eu acho que a gente vem de uma cultura ainda que tem aquela coisa, mas isso até homens e mulheres, que assim, quando eu falo não quero, a pessoa acha que, não, está fazendo charme, não quer se mostrar fácil demais. E eu acho que a gente precisa entender que quando é não, é realmente não quero, não estou interessada, olha, Mauro, desculpa, você é um cara legal, mas eu não estou interessada, e entender isso. E eu sinto também que está acontecendo o contrário. As mulheres, agora, com a gente podendo ter essa facilidade, poder chegar num homem que está interessado, ou numa outra mulher também, independente do meu gênero, do meu interesse sexual, também aceitar esse não. Porque eu vejo que está tendo uma dificuldade muito grande das pessoas ouvirem um não, eu não estou interessada, e conseguir parar por ali. Eu acho que está sendo, as mulheres com relação aos homens, elas estão conseguindo falar não, e tem uma proteção da lei muito grande com relação a isso, virar falar não, elas podem pedir ajuda, eu acho que devem, eu acho que toda vez que acontece uma situação que você se sente importunada, que é a importunação sexual, que você está incomodada, que isso está te afetando, está te incomodando, você não pode ter vergonha de gritar, de chamar ajuda, falar, olha, ele
está fazendo isso, ele está me encostando em mim, ele está me apertando, está tentando me beijar e eu não quero, está puxando o meu cabelo, está tentando me agarrar e eu não quero. Mas o que eu vejo é, se é uma pessoa do mesmo gênero fazendo isso com outra, eu vejo que tem uma vergonha de chamar a atenção e você acaba se acuando e não fazendo isso. Aí é pior ainda, se é uma mulher fazendo uma importunação sexual com um homem, por vivermos num país machista, o homem se cala, não fala nada porque ele tem vergonha de falar isso. Então, a gente tem que lembrar que existe importunação sexual para todos os gêneros. Então, para gêneros iguais, e de homem para mulher e de mulher para homem. Mas ainda há uma predominância de homens importunando mulheres, em qualquer lugar, seja no ambiente de trabalho, em casa, no transporte coletivo, infelizmente, é onde mais acontece. E numa balada, quando a pessoa sai, as mulheres, às vezes, elas têm vergonha de falar esse não ou de pedir ajuda, porque parece que, assim, eu fui para uma balada, a gente sai para uma balada com a intenção de paquerar, mas paquerar uma pessoa que eu tenha interesse também. Então, não é porque eu estou numa balada que qualquer pessoa pode chegar e avançar o limite que eu estou dando. Então, o outro tem que entender que eu tenho esse limite. Se eu falo, olha, desculpa, não estou interessado em você, Mauro, e você precisa, desculpa, tudo bem, valeu, tchau, e vai procurar uma outra pessoa que esteja interessada. Agora, por que a pessoa tem tanta dificuldade em falar não? Você falou em vergonha. Será que também não tem a questão do medo? Porque aquele que parte para uma conquista, ele sempre pensa assim, bom, o não eu já tenho, ele já sabe que o não ele já tem, então ele vai em busca do sim. Então, qual é a dificuldade em falar não, você sabendo que quem está do outro lado já sabe que o não existe? Porque, assim, a gente vem de uma cultura muito grande machista. Então, a pessoa, isso no caso mais a mulher, a gente sempre aprendeu aquela coisa do jeitinho, você sai, não, você sorri, você tenta, eu vou no banheiro e já volto, daí a pessoa te segura, ela volta. Então, a gente foi uma mudança que aconteceu muito rápido, praticamente do dia para a noite. Então, a gente está começando a se acostumar com isso, porque, de uma certa forma não, a gente acaba ainda se sentindo culpada. Então, pela forma como você acha que você se vestiu, você atraiu a pessoa, você estava disponível demais, você sorriu para a pessoa muito. Então, toda vítima acha que ela fez alguma coisa errada e que deu a falsa impressão para aquela pessoa ter a liberdade de te abordar da forma como ela quisesse e continuar insistindo. Então, esse que é o grande problema. A vítima, ela se sente muito culpada, independente da roupa que ela estiver usando, ela sempre se sente culpada. Eu passei essa má impressão, eu dei o sinal errado para a pessoa, então eu fui a culpada. Então, ela tem vergonha de falar um não direto, de ser mais contundente, de pedir ajuda, porque a culpa foi minha. Eu não deveria ter colocado essa calça mais justa ou esse vestido mais curto, porque parecia que eu estava deixando, que eu queria. A gente está falando até aqui, Adriana, do campo da paquera, do campo da conquista, do campo do flerte, né? Em última instância, do campo do amor. Agora, vamos transportar isso para outras situações particulares do dia a dia, entre marido e mulher, a dificuldade de falar não para determinadas coisas, aquele assunto que incomoda e que já até às vezes esgotou, então não há necessidade mais de falar. No campo do trabalho também, a dificuldade de dizer não para um colega, porque está tendo ali está extrapolando também os limites ali da relação do trabalho. Porque a gente tem muito medo de ser considerado chato, a gente gosta de ser querido, todo mundo gosta de ser visto como uma pessoa legal, simpática, se não é simpático, mas alguém que é legal, que é bem quisto, gosta de ser gostado das pessoas. Então, você vem e me pede uma ajuda para um trabalho, eu estou super sobrecarregada, tudo bem, Mauro, eu faço, não tem problema. Aí você mas, vem... na verdade, você queria falar não, né? Não, eu queria ir embora. Você chega, assim, vai ser feriado sexta-feira, você não é nem meu chefe, você é meu colega de trabalho. Você chega para mim na sexta-feira, às 6 horas da tarde,
poxa, Adri, dá para você me dar uma mão nisso aqui que eu vou ter que entregar na segunda-feira? Você respira fundo e fala, tudo bem, Mauro, você é meu amigão, claro. Sim, claro, com todo prazer. Muito, isso eu recebo muito no consultório, a grande dificuldade que as pessoas têm de falar não. E o que está por trás disso é o medo de ser rejeitado, o medo de ficar sozinho, o medo de não ter amigos, o medo das pessoas não gostarem de mim. Então, acaba sendo uma baixa autoestima. Então, eu preciso agradar as pessoas para que elas gostem de mim. Então, se eu te falar um não, você deixa de gostar de mim, daí você vai falar para a doutora Thais, vai falar para o doutor Flávio, vai falar para todo mundo, eu falo, olha, você não pode contar com a Adriana me largou na mão. E aí, isso é uma fantasia minha, na minha cabeça. Então, em uma fração de segundos, eu já penso tudo isso, e aí eu tenho medo e eu aceito. Então, eu sou aquela pessoa que está sempre aceitando, sempre aceitando, sempre aceitando, e isso vai fazendo mal para mim, porque o que acontece? Eu vou me colocando sempre em último plano. As pessoas vêm sempre na frente, eu vou sempre tentando agradar todo mundo. Eu sou aquela pessoa que sempre agrada, a boazinha. Então, sempre agradar, ou sempre, né, tentando ajudar, para descambar, fala o português bem claro aqui, para descambar por trouxa é rapidinho. A gente precisa sempre pensar. A minha sogra sempre falava, quando alguém te pede alguma coisa, a gente tem que fazer 2 perguntas. Eu posso ajudar aquela pessoa? Realmente está dentro da minha possibilidade? Se tiver, legal. E a segunda pergunta é, eu quero? Se eu não quero, eu não faço. Então, assim, porque às vezes eu posso, mas eu não quero, e às vezes eu quero, mas eu não posso. E acabou. E não pode ter medo de falar, olha, Mauro, desculpa, você vai me pedir isso aqui na quinta-feira, véspera do feriado, às 6 da tarde, desculpa, segunda-feira eu estou aqui, eu te dou uma super mão, mas hoje, Mauro, poxa, desculpa, não vai dar? Uhum. E aí, eu posso ficar mais meia hora, mas mais que isso não dá. Então, a gente precisa dosar e aprender a falar não, porque não vai ser um não aquela pessoa que é seu amigo de verdade, que gosta de verdade de você. Exatamente. Porque se a pessoa te rotular depois, porra, você não me ajudou, não sei o quê, papapá, achei que você era meu amigo, ela que não é amiga. Se a pessoa te rotular, ela que não é amiga. Amiga, ela estava usando da sua boa vontade, do seu lado bonzinho / bobinho, para poder te sobrecarregar de trabalho de coisas que não te deviam. Às vezes, na vida pessoal também, é aquela coisa que a pessoa está lá, bebeu, não vai chamar Uber, fala, Adri, eu bebi demais, dá para você vir aqui me buscar? Opa, peraí. E aí você vai uma vez, mas toda vez? Calma, tudo tem um limite. Muito bem, 12h37, então, diante da frase não é não, a gente segue aqui com o programa Gente que Fala, pela rádio 365, também com transmissão pela OTV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais. 22 minutos para 1 agora, pulou o relógio. Doutora Thais, o congelamento de óvulos chegou ao mercado de trabalho, é isso? Com a crescente busca pela técnica, as grandes companhias viram nela uma oportunidade de benefício para atrair e reter talentos. Segundo estudos recentes, pelo menos metade dos profissionais não tentaria encontrar outras oportunidades de trabalho caso os benefícios atualmente recebidos suprissem suas necessidades. E uma vez que por aqui o congelamento pode custar entre 15 mil e 30 mil reais em média, não dá para negar que há um fator de atratividade neste tipo de benefício. São as grandes empresas que estão olhando por aí, vendo aí o congelamento de óvulos de fertilização como benefício trabalhista, doutora? Sim, Mauro, esse é um tema cada vez mais discutido nos últimos 5 anos, pelo menos, vem crescendo um interesse maior em relação a isso. Por quê? A mulher, isso vai um pouquinho também no raciocínio anterior da hora de impor limites, né? Porque a mulher começou a se emancipar, se inserir no mercado de trabalho, e uma coisa leva a outra, tudo vem na frente, e a maternidade está lá para frente, postergada. Só que a natureza não é justa conosco, não entendeu esse nosso recado, e a gente continua perdendo o óvulo, quantidade e qualidade ao longo da vida. E quando a mulher se sente pronta, quer seja profissionalmente ou pessoalmente, ela já está com poucos óvulos, já vivencia infertilidade, já tem maiores riscos ali para a sua maternidade em si. Então, o que a sociedade tem vislumbrado com tudo isso?
opa, é hora de eu fazer um pouquinho, mudar um pouquinho a minha estratégia de aconselhamento em relação ao planejamento familiar. Antigamente, na época das nossas mães, avós, o planejamento familiar era de contracepção e atualmente de concepção. Então, quando eu vou querer engravidar, quantos filhos eu vou querer ter? E as empresas entenderam isso, começaram a entender um pouco mais isso e falaram, opa, essa profissional aqui ela é muito importante para mim. Então, deixa eu garantir, ou pelo menos dar um seguro, né? Que não é uma garantia, mas é um seguro, para que ela se sinta mais confortável em ter filhos um pouquinho mais tarde, e eu mantenho essa alta performance dela, enfim. Então, tem uma dupla via, e esse benefício ele favorece tanto o empregador quanto a empregada, né? Vamos dizer assim. Então, realmente, isso tem sido ofertado, felizmente, por um grande número de empresas, principalmente as grandes empresas. Grandes empresas brasileiras, multinacionais, quem é que tem um olhar para esse ponto? Começou com multinacional, né? Acho que meio como um exemplo, assim, mas tem grandes empresas brasileiras que já oferecem isso, já ofertam isso. Serasa, por exemplo, é uma delas, enfim, tem várias empresas focando isso, Mercado Livre, várias grandes empresas. Então, acho que esse é um movimento geral mesmo, para entender esse momento das mulheres inseridas no mercado de trabalho e como eles podem, é a saúde fértil, né? Não é a saúde física para outros fatores, mas a saúde fértil, que é super importante também, para o bem-estar dela, para a cabecinha dela, né, Adriana? Para ela entender que ela não precisa ficar com aquele container no ombro e decidir agora, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Se eu engravidar agora, eu vou perder meu emprego, eles vão colocar o meu amigo, porque ele é homem e ele não tem esse problema de licença maternidade, amamentação, criança com febre, saindo da creche, enfim. Eu não quero engravidar agora, eu quero engravidar daqui 2 anos, senão ela vai ter 40. E o panorama todo muda, né? E acaba sendo um planejamento familiar, até trabalhado com a própria empresa, chega a esse ponto, ou seja, a empresa está sabendo exatamente o que aquela funcionária imagina no seu planejamento familiar, o momento da maternidade? Eu não sei se imagina, porque nem todos os profissionais, né, os funcionários têm tanta intimidade assim com seus gestores, né? Mas eles acabam entendendo o recado se ela busca o congelamento. E antigamente é muito interessante isso. Uns 10 anos atrás, nós começamos a abordar algumas empresas para fazer esse vínculo, para fazê-los entender que o planejamento familiar mudou, para proporcionar essa oportunidade para suas funcionárias. E antigamente, olha o que eles falavam há uns 10 anos atrás. Não, se eu propor isso para as minhas funcionárias, aí que eu estou perdido. Todas vão querer engravidar e eu vou perder todas as funcionárias. Não, é o contrário. Você vai ter mais disponibilidade, né? Uma mãe. Então, a que vai buscar o congelamento, eles entendem que ela quer ser mãe, mas também estão entendendo que não é naquele momento, né? Então, acho que tem um entendimento disso, talvez não tão abertamente dividido. Há uma quebra de paradigma aí, ou um início para essa quebra de paradigma. Vamos pegar aquelas empresas que pensam que a mulher não tem que engravidar porque vai atrapalhar a empresa, porque vai na licença maternidade, porque depois quando ela voltar eu vou demitir, enfim, tem muito disso ainda. Então, esse pensamento leva a essa quebra de paradigma? Sim, lógico que, assim, um pouco da mentalidade geral precisa mudar, porque, como a Adriana falou, nós vivemos num mundo ainda machista, por mais que vários paradigmas tenham sido quebrados e vários conceitos tenham sido ajustados, né? Ainda tem essa máscara da mulher ali, esse preconceito, que eu vou perder muito dinheiro porque ela sai de licença maternidade, ela vai ter que sair mais cedo para buscar o filho na escola, ela vai ter que sair numa emergência quando o filho está com febre. Então, existe isso, e que não é mentira, né? É uma realidade da mulher que vivencia a maternidade, assim. Mas um fato, assim, eu acho que de conforto, talvez, seja naquele momento crucial, eu não vou perder aquela funcionária. Então, talvez ela entenda que ela pode se planejar para um momento que eu tenho uma equipe mais completa, mais coesa. Eu acho que o planejamento também da empresa melhora com essa opção para as mulheres. As empresas que adotam essa ideia, adotam essa proposta, certamente não pensam no custo disso, pensam
na imagem que ela vai ter também, não só diante do seu colaborador, diante do seu funcionário, mas muitas vezes até do seu cliente final, né, que sabe dessa conduta e aplaude, né? Uhum. Eu acho que uma coisa importante, né, a empresa quando mantém um funcionário que ele está com a cabeça boa, então que ele não está se preocupando quando vai chegar a idade dela para engravidar tudo, vai ter um profissional que vai render muito mais, eu acho que internamente naquele momento, né? Os dois temas aí, né, que a gente está falando, Adriana, eu aprendi a falar não agora há 1 ano e 3 meses, porque eu tenho uma filha nova agora. Eu acho que depois que você tem filho, você vira a chave, e daí você começa a perceber que no Brasil a gente tem alguns problemas, né, Brasil e mundo, né, educacionais em relação ao não. E minha esposa passou por tudo que a Thaís tem falado agora, né, em relação a essa parte. Ela trabalha numa startup que está em extrema ascensão e que as coisas não têm muito tempo para parar, mas a empresa sempre do lado dela, assim. Então ela ficou 5 meses de licença maternidade, mais 1 mês de férias, tudo. E a Isabel, que é a psicóloga da Catarina, da minha esposa, Adriana, foi talvez a pessoa que mais trabalhou nesses 5 meses, porque a mulher tem essa cobrança mesmo, né? De, putz, tô saindo agora, será que alguém vai estar no meu lugar? E, né? Então, é difícil. Então, é ótimo que as empresas tenham feito isso, Thaís, porque você consegue manter o teu profissional 100% focado, eu acho, né, naquilo e não tá pensando em outras coisas. Eu vou ter filho, mas eu estou passando dos 30, será que se eu engravidar agora, eu não vou conseguir meu cargo? Então, isso é extremamente, acho que toda empresa tem que fazer isso mesmo. Quero ouvir o Davidson também a respeito desse tema, o Davidson que é empreendedor, que é gestor. Tudo bem, né? Eu diria que nós vivemos tempos difíceis, né? Daria até para dizer que a gente está vivendo aí uma nova economia muito moldada para novos comportamentos, né? E a gente está muito contaminado por esses novos comportamentos, né? E aí, e o tempo todo, até aproveitando a última fala, a gente tem que ficar tentando se ver vivendo o tempo todo, né? A gente tem que ser ator de si mesmo. O sim ou não, né? Que envolve muito a tua essência, né? Aquilo que você realmente quer. Então, e não necessariamente para o outro. Isso eu até aprendi em algumas sessões, né? Primeiro você, segundo você, e se sobrar tempo, você. Então, nesse meio tempo, você também tem que conviver, né? Você tem que conviver em sociedade, você tem que conviver na empresa, você tem que se doar, muitas vezes, ainda sendo você. Então, agora imagina isso tudo, né? Sendo bombardeado numa mudança grande que a gente está vivendo. Talvez num tempo bastante exponencial. Sim. Davidson, eu vou seguir aqui com você no próximo tema, aqui pela Rádio 365, programa Gente que Fala, de quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Além da Rádio 365, nossa transmissão pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais. Olha, a geração Z, que é formada por aquelas pessoas que nasceram a partir de 1995, encontrou uma nova solução para o esgotamento no trabalho, a demissão silenciosa. A ideia é simples, não fazer nada, além da descrição da vaga para a qual foi contratado e ser condizente com o salário recebido. As health techs, ou as startups de saúde, sofreram muito com isso no último ano, além de terem promovido algumas demissões em massa. Mas se nenhuma grande mudança no horizonte, sem nenhuma mudança grande no horizonte, como elas podem evitar o problema, manter a eficiência e reter talentos agora, daqui para frente, Davidson? Então, para falar a verdade, eu não acredito que seja uma questão exclusiva da geração Z no ambiente de trabalho. Eu diria que há uma contaminação, né? Então, principalmente no pós-pandemia, muita gente, eu diria todos nós, descobrimos talvez esse olhar para nós mesmos, né? Cá para nós, quem não quer ficar no home office, mas é claro, não funciona home office para todo mundo, né? Então, e ao meio, né, eu diria no meio do caminho, né, houve uma crescente muito grande para a inovação, para a disrupção, eu diria num tempo bastante exponencial. Então, imagina o seguinte, né, seja a própria geração Z, né, porque essa geração Z, a gente está falando de uma geração Z, que tem muitas questões, né, a serem discutidas em relação à autenticidade, à disrupção, o próprio ato de vou fazer o mínimo necessário, né, mas cobrando o máximo da sociedade. Então, quer dizer que ela precisa trabalhar nela isso também, né, até porque aquelas questões, por exemplo, de pensamento crítico, né, a própria inteligência emocional, que foi, inclusive, bastante falada
pela Adriana. Agora, imagina, poxa, a gente quer flexibilidade, a gente quer comportamento positivo do outro, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente não quer entregar um comportamento proprietário. Então, dá para perceber que, no meio do caminho, a gente tem um problema muito grande com a gestão de pessoas. Aí, é óbvio, isso vem para as organizações. Então, óbvio, né, nesse caso específico, dá para imaginar que as áreas de saúde sofreram bastante, mas tem o que fazer, não só as áreas de saúde, mas todas as organizações têm como trabalhar missão, visão e valores mais próximos do que a sociedade quer hoje. Obviamente, uma sociedade que quer um tanto de coisa ao mesmo tempo, né? Uma sociedade hoje que vem trabalhando, por exemplo, com demissão silenciosa, né? Ou o que nós falamos agora da autodemissão. Então, imagina, um turnover voluntário, no meio do caminho, as organizações que são marcas representadas por pessoas, tendo que trabalhar muito. Aí dá para a gente listar alguns pontos. Tem que trabalhar muito cultura organizacional, né? Se o cara não é claro, se ele não é consistente, se ele não define muito bem os valores dele, né, a visão da organização, como é que ele cria um ambiente de trabalho mais favorável para essas pessoas, né, que precisam, obviamente, se sentir mais engajada, mais comprometida? Agora, imagina, comprometida e engajada no office e no home office. Muitas vezes vai acontecer, né? Agora, e quando não tem essa opção do home office? Como é que a gente faz isso? Então, dá para imaginar que o cara hoje, ele quer remuneração competitiva, né? Porque ele está observando o mercado. Falaram aí agora, por exemplo, do mundo das startups, né? Altamente expansivas. Poxa, a gente está vendo isso. Então, muitas vezes eu passei 10, 15 anos dentro do meu trabalho e não tive tantas oportunidades. Então, aí dá para imaginar que eu tenho que discutir salário, eu tenho que discutir benefícios competitivos, porque o mercado hoje ele é mais globalizado. As pessoas sabem do que está acontecendo. Talvez isso não acontecesse há alguns anos atrás. Então, imagina o seguinte, a gente tem as outras questões associadas à oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Talvez a gente vivia anteriormente na ideia simplesmente de controle, né? De produção em série. Agora não. Agora a gente imagina que dentro das organizações a gente precisa se sentir como um organismo vivo de verdade. A demissão, o Davidson, a demissão silenciosa, ela é a prática da demissão silenciosa. Quem faz isso de forma consciente ou é inconsciente? Porque inconsciente tem aquela coisa da falta de motivação. Então, eu não estou motivado, eu vou deixando as coisas para lá. Inconscientemente, a pessoa está provocando a demissão dela porque ela não está motivada para cumprir o papel, né? Ou ela faz isso de propósito, é consciente? Vamos até entender o seguinte, até porque foi falado desse tema, e me permite se eu não estiver pronunciando adequadamente o tema, né? Tem muitas questões associadas a burnout, né? As pessoas estão estressadas, estão estafadas, muitas vezes não só pelo ambiente organizacional, mas também por aquilo que carrega das suas experiências familiares em casa, né? Agora, tem o burnout, né? Tem aquele cara que simplesmente não quer. Ele acordou e não quer. Pegar um exemplo, burnout é muito comum nas crianças, nos adolescentes, né? Talvez, acredito que a Adriana saiba explicar melhor isso. O cara não quer. O meu menino, você vai arrumar a cama, não quer. Mas ele está de burnout? Não, ele está de burnout. Ele está simplesmente enjoado daquilo que ele fazia o tempo todo, naquela ideia de comando e controle. Então, eu acredito que a gente esteja vivendo uma fase onde as pessoas não entenderam muito bem o papel delas na sociedade, principalmente, por exemplo, dentro das organizações, na missão, né, de cumprir missão, de cumprir valores, de cumprir metas e objetivos. Então, há uma grande confusão nesse tema. Obviamente, é mais fácil a gente não querer. É mais fácil eu simplesmente bater o cartão. Mas, ao mesmo tempo, eu cobro por qualidade, eu cobro por boa prestação de serviços. Se eu cobro do outro, eu deveria entregar a mesma coisa. Eu concordo com você. Eu fui de RH, eu fui diretora de RH, eu trabalhei por 20 anos em RH, e eu deixei RH totalmente, porque eu fiz um processo de transição, e eu deixei RH 100% há 15 anos. E eu sinto que a área de recursos humanos
mudou muito pouco. Eu falo assim, eu conversando com meus pacientes, eu tenho colegas que são diretores, e assim, os C-levels, e eu vejo que a RH mudou muito pouco, continua falando da mesma linguagem de coisas que eu falava há 15 anos atrás. E eu vejo isso, que as pessoas, essa geração Z, ela pede muito, mas ela entrega muito pouco. Então, e às vezes eu questiono com meus pacientes, teve uma época que teve aquele boom de muito emprego, que não está acontecendo agora, e eles estão se assustando muito com essa falta de emprego. Você pega as pessoas de IT, que diz, pedi aqui, tinha 10 propostas de emprego daqui 2 semanas, e agora não está tendo. E eles, porque eu via muito assim você falou do burnout, que era bem assim, eu não estou afim, porque eu sei que eu arranjo outro emprego daqui a pouco, no mínimo ganhando a mesma coisa. E agora eles estão muito assustados porque não está acontecendo, porque eu via uma geração que às vezes estava acostumado a exigir demais e a entregar menos. A única questão que eu acredito, Adriana, até para não penalizar a geração Z ou a milênio, há um comportamento comum, inclusive, da nossa geração, né? Esse burnout, esse não querer mais. Agora, se a gente for levar isso para dentro do ambiente corporativo, dá para imaginar o seguinte, a liderança, hoje, o líder ele tem que ser mais efetivo, até para poder saber administrar essas questões, seja de Y, seja de Z, seja de milênio, né? É claro que talvez se eu fosse dar exemplos aqui, eu tivesse muitos exemplos para a geração Z. Por exemplo, eu fui CEO de uma grande organização, agora recente, e, obviamente, portas abertas, comunicação direta. O cara chegava, não é Z, né? Talvez fosse Y, talvez fosse, não importava mais. Eu quero café. A gente não pensa em café, o CEO está pensando em resultado. Então, tá bom, então põe café. No dia seguinte, volta o cara e fala assim, não tem café fraco. Então, põe uma garrafa de café fraco e outra de café forte. Mas não tem chá. Então, você passa a semana inteira administrando chá, café forte, café fraco. Mas não tem cerveja, está na moda das startups, então põe a cervejeira. Mas vem o outro e fala assim, poxa, mas eu não bebo cerveja, eu bebo coca. Então põe coca, mas não tem a zero. Então, imagina, nós, empreendedores, que precisamos correr atrás de resultados, né? Entregar metas, por exemplo, dentro do ambiente de saúde, entregar com qualidade, né? Satisfazer bem o cliente, que é uma das premissas, e, ao mesmo tempo, tendo que resolver problemas internos. Ou mesmo do colaborador que entrou recente, Sim. Aí eu já estou falando de milênio e nem Y, que reclama que acha que o colega do lado falou mal dele. Poxa, eu sou o CEO, eu sou o cara que está gerindo Por isso que eu acho a organização. Que, assim, aí hoje em dia só sobra o seguinte, poxa, vai bater um papo com o cara, volta aqui depois. Eu acho que assim, olha, áreas do RH deveriam evoluir mais para poder dar esse suporte para os diretores de outras áreas, para os C-levels, para poder... eu acho que faltou esse upgrade delas para poder entender essa mudança das pessoas que estão lá dentro, dar esse suporte mais para as pessoas. Pessoal, nosso tempo avançou, eu não vou ter a possibilidade aqui no final das perguntas da nossa audiência, eu vou pedir desculpas aqui em razão disso, mas eu preciso da despedida de cada um, 5 segundos, a Adriana está com a palavra, 5 segundos, sua despedida e seus canais para a gente partir para o encerramento, por favor. Pessoal, dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Adriana Severine, estou à disposição, foi um prazer participar aqui com vocês. Obrigado. Doutor Flávio, 5 segundos, sua despedida e seus canais. Muito obrigado por todos aí, pela companhia do almoço. As perguntas podem mandar lá também, Flávio F. Lima 07, no Instagram. Doutora Thaís, 5 segundos, sua despedida e seus canais. Tá bom, foi um prazer estar aqui com vocês, falar de temas tão relevantes. No Instagram eu estou como Thaís Domingues Curi, com Y no final, Domingues com S. Também estou super aberta a responder perguntas. E meu e-mail é tdomingues@huntington.com.br. Davidson Pedrosa, 5 segundos. Muito obrigado pela oportunidade. Vocês me encontram nas redes sociais como @DavidsonPedrosa ou mesmo na rede social da Wayminder, que é a atual startup que eu administro. Muito obrigado pela presença de vocês todos nessa edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento.
o Dr. Flávio Fidêncio de Lima, também a Adriana Severini, a doutora Thaís Domingues e o Davidson Pedrosa. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente vai colocar um ponto final, chamando aqui na sequência da programação da Rádio 365, o programa O Melhor para a Melhor Idade, apresentado pelo Lucas Neto. Uma boa tarde para todo mundo, a gente volta amanhã ao vivo a partir do meio-dia aqui pela 365, pela AltVia TV da internet e também pelas redes sociais. Tchau, uma boa tarde.